Amém, queridos? Boa noite a todos. A gente vai dar continuidade ao nosso culto. Antes da gente ir para o momento da palavra, eu quero conhecer quem aqui está nos visitando, primeira vez, talvez segunda vez, mas quando veio não recebeu o presente. Tem alguém aqui hoje nos visitando? Eu sou visitante. Temos um aqui, Deus abençoe. Mais alguém? Pode ficar de pé, por favor? Obrigado. Tem mais alguém? Desse lado? Aqui também. Você pode ficar em pé, por favor? Deus abençoe. A gente gosta de identificar os visitantes, porque todo mundo que entra aqui para nos visitar recebe um presente antes de ir embora. Então, quero chamar a equipe para estar vindo aqui. Eles vão deixar um presente com você. Você vai receber aí, vão pegar o seu contato para mandar mensagem também para você durante a semana, de bênção, de amor. É uma forma de a gente demonstrar um pouquinho de quanto vocês são importantes aqui para nós na igreja, que vocês aqui também é a casa de vocês. Amém? Enquanto a nossa equipe está atendendo os visitantes, quero já te convidar a abrir a sua Bíblia. No livro do Evangelho de João, capítulo 1. Esse é o texto que nós vamos estar lendo, que vai guiar a nossa reflexão de hoje. Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai estar lendo, então, no Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 14. Tá bom? Vou só esperar um tempinho para a equipe conseguir atender todos os visitantes, para todo mundo receber o seu presente. Que é um momento também que a presença de Deus, que o amor de Deus se manifesta, né, na vida daqueles que estão aqui. Então, Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 14, diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio, com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nascem segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém? Gente, esse texto aqui é maravilhoso. Eu vou me basear mais nesse último versículo, que diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai. Essa é a base principal daquilo que a gente vai falar hoje, mas eu fiz questão de ler todo ele porque ele é muito rico, né?
Então, os teólogos, eles muitas vezes vão chamar esse texto de João do Gênesis do Novo Testamento. E acredito que lendo a gente já consegue identificar por quê. Porque ele traz um relato da criação, o relato desde o início, mas João ele traz numa perspectiva diferente, numa perspectiva muito mais teológica, que revela muito mais o papel de Cristo e a Trindade se movendo na criação, do que muitas vezes o próprio relato histórico ali de Gênesis. Então, esse texto é muito rico para a gente ler, e apenas numa leitura nós já somos edificados. Mas, diante desse texto com tanta profundidade, eu quero falar hoje sobre manifestações do amor de Deus às nossas vidas. Porque, embora a gente, quando lê esse texto, quando lê o Gênesis, a gente vê muito desse poder de Deus, desse plano de Deus na criação, aqui nesse texto a gente vê claramente o amor de Deus se manifestando. Talvez numa primeira leitura a gente não consegue identificar pontualmente, mas onde está o amor de Deus aqui? A gente vê muito quando Jesus faz um milagre, quando Jesus cura alguém, está mais claro para a gente um ato de cuidado, um ato que a gente chama de um ato de amor. Mas aqui nesse texto, no último versículo que a gente leu, mostra para a gente de maneira muito clara que o amor de Deus não é uma teoria, que o amor de Deus não é um conceito, que o amor de Deus ele nem existe numa condição de passividade, mas o amor de Deus é um amor que se manifesta, e se manifestou na história, se manifestou em Cristo Jesus, e esse mesmo amor contido nesse texto se manifesta todos os dias nas nossas vidas, porque nós também somos alvos desse amor. E é por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui, porque às vezes há um amor de Deus acessível a nós, mas nós não entendemos essas manifestações de amor de Deus em nossas vidas. E hoje eu quero, pelo menos, aquelas que estão claras nesse texto, que a gente reflita um pouco disso, e eu tenho certeza que isso vai alimentar e encorajar as nossas vidas. Amém? Primeiro, então, manifestação do amor de Deus, aqui nesse texto, está na simples expressão aqui no versículo 14, e habitou entre nós. Ou seja, a primeira manifestação do amor de Deus que a gente vê aqui é a presença de Deus em nosso meio. É um Deus que é presente, um Deus que nos criou, mas não nos criou apenas para nos observar, não nos criou para colocar um giro automático no mundo e falar assim, olha, deixa aí deixa a vida levar ele, deixa o vento soprar da forma que eles quiserem. Não, Deus é um Deus que nos criou para um relacionamento com Ele. Por causa do pecado, nós nos distanciamos da presença dEle, mas ao invés de Deus ele ficar distante e pensar assim, olha, já que eles erraram, já que eles se afastaram de mim, eu vou deixar, porque eu já criei, eu já fiz algo demais, que foi a criação. Já é o suficiente, mas Deus não é assim. Deus, por causa do seu amor, ele decidiu intervir. Ele decidiu colocar a mão. Ele decidiu colocar um ponto final. Sabe quando você vê aquela linha de formiga que está indo? Tudo certinho. Aí dá vontade de você mudar aquela trajetória? Então, é assim que Deus fez. A gente estava indo numa linha que nos levava à morte. Mas Deus ele colocou o dedo. E isso é que nós chamamos de conversão. Deus ele mudou a direção das nossas vidas. E Ele habitou entre nós. E isso já é prova do amor dEle pelas nossas vidas. Porque para Jesus, para esse Deus habitar entre nós, Ele não apenas mudou de realidade. Embora a realidade já demonstra muito amor, né? Porque vamos lá. Quando a gente vê alguém, por exemplo, que saiu da sua cidade natal, do meio dos seus amigos, da sua família, às vezes tinha uma boa condição financeira, uma vida bem estruturada, e essa pessoa, ela vai para um outro país,
para ser missionário, às vezes numa realidade muito difícil de miséria, às vezes a pessoa não pode nem trabalhar, passa a viver pela fé, viver de ofertas. A gente vê ou não vê amor nisso? A gente vê amor, porque a pessoa está abrindo mão de uma realidade. Então, o simples fato de Jesus sair, deixar a sua glória, para viver aqui na terra, numa realidade que não era fácil, Jesus sabia exatamente aquilo que ele iria encontrar, já era uma expressão de amor. Mas, para além disso, Jesus ele não precisou apenas mudar a sua morada, digamos assim, sair de uma realidade celestial para viver aqui na terra. Mas Jesus ele se tornou um novo ser. Jesus ele habitou entre nós, mas ele habitou entre nós se tornando homem, se tornando como eu e você. Jesus poderia vir aqui na terra não como homem, apenas como Deus, embora ele veio também como Deus, mas ele aceitou também viver como homem, passando as mesmas dificuldades, passando as mesmas tentações, passando as mesmas lutas, passando o mesmo sofrimento, sentindo a mesma coisa que nós sentimos. Está escrito na palavra que Jesus chorou. Jesus sentiu a dor de um amigo que havia morrido. Essa é a prova de um Deus que olha para a sua criação, mas Ele nos amou de uma maneira tão intensa que Ele não deu uma solução teórica. É muito bom quando alguém conta para a gente um problema e na teoria a gente sempre tem uma resposta, sempre tem uma solução, né? Para o nosso problema, às vezes a gente não tem. Mas para o problema dos outros, a gente fala assim, porque isso aí é facinho de resolver, é só você fazer isso, aquilo, tudo bem. Por quê? Porque não é a gente que vai ter que ir lá e fazer. Não é a gente que vai ter que ir lá e resolver. Então, dar a direção, dar a resposta certa, muitas vezes é a solução mais fácil. Jesus não fez assim. Jesus, ele não deu, olha, faz isso e faz aquilo, e agora vai resolver o problema de vocês estarem distantes de Deus. Não. Jesus disse, eu vou lá, como um filho de Deus, para ser o primeiro exemplo, de maneira que eles possam olhar para mim e me seguir, e crendo que eu sou o filho de Deus enviado por Ele, eles sejam salvos e tenham o direito de serem chamados filhos de Deus. Esse é um amor de Deus pela minha e pela sua vida. Jesus presente, deixando uma realidade do céu para habitar na terra, se tornando homem como eu e você, mas mesmo já estando aqui, não é que Jesus estava apenas presente na terra. Jesus ele fez questão de se conectar com as pessoas. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Mateus 9, 35 e 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Se a realidade de Jesus está existindo na terra como homem já era amor, agora você imagina alguém que já demonstrando um amor tão grande, ainda faz questão de ir até as pessoas. Jesus ele não chegou e ficou falando, quem vir a mim vai ser abençoado. Não, ele começou a andar nas cidades, ele começou a andar nas vilas, ele ia na direção da necessidade da pessoa e falava assim, o que você precisa? Ele abençoava, ele viu uma multidão com fome, multiplicou os pães e peixes. Ele via alguém enfermo, viu o cego, viu o paralítico, viu o leproso, ele ia lá e curava. Então, o nosso Deus nos ama, não apenas sendo presente, mas Ele é o socorro bem presente. Porque Ele olha para nós, Ele vê a nossa dor, Ele enxerga uma necessidade. E a necessidade que o texto diz estavam desamparadas como ovelhas sem pastor. Mas ele toma a responsabilidade para si e ele diz assim, olha, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
Há um Deus que é bem presente em nossas vidas. Há um bom pastor que olha para nós e não nos deixa nos sentirmos sozinhos, desamparados, perdidos. E esse bom pastor está aqui. Talvez em algum momento da sua vida, em alguma situação, talvez até essa semana, você olhou para o lado e se sentiu sozinho, se sentiu desamparado. Mas Jesus está nos dizendo: meu amor se manifesta, porque eu sou aquele que olho para você, mesmo que ninguém esteja vendo, e eu sou o bom pastor, eu estou presente. Essa é a promessa do nosso Deus. E o que diz lá no Salmo 23 é: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Muitas vezes a gente olha para esse pastor que é o nosso Senhor, e por causa das versões que a gente lê na Bíblia, que diz, nada me faltará, a gente entende que é porque a gente vai ter todas as coisas que a gente quer. Mas não é isso que o texto diz. O que o texto diz é: o Senhor é o meu pastor, não tenho mais falta de nada. Ou seja, o meu pastor, o meu bom pastor é suficiente. O meu bom pastor, ele é poderoso, ele é presente, o amor dele na minha vida me torna pleno, contente, feliz, amparado. Mesmo que tudo à minha volta diz o contrário, mesmo que tudo à minha volta, na minha casa, no meu trabalho, parece que está o caos, mas ele diz: eu sou o bom pastor, fique tranquilo, porque em mim você já tem tudo. Amém? Isso nos leva a confiar que nós temos um bom pastor e por isso não estamos desamparados. Mas o texto continua dizendo que ele habitou entre nós e ele era cheio de graça. Esse bom pastor que habita entre nós, ele se relaciona conosco através da sua graça. Cheio de graça. Por que essa graça é necessária? Porque era importante que Deus manifestasse a presença de Jesus em nós, cheio de graça. Está escrito em Romanos 5:20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou. Algumas versões vão dizer superabundou a graça de Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, cantava aquela música, superabundante. Existe ainda essa música? Canta ainda? Alguém que conhece essa música? Aí, ó. Então, só eu não, gente. Os adolescentes agora, não é worship não, essa aí. Essa aí não é worship não. Mas esse texto, toda vez que eu leio, eu lembro dessa música. Agora entregamos a idade aí, né? Mas vamos lá. Superabundante graça. Por que é necessário que a graça abundasse? Por que é necessário que a Bíblia desse que a medida da graça era muito grande, era cheio de graça? Porque o tempo da lei, o tempo da aliança levítica, através da lei, ressaltava tudo que tinha de ruim e insuficiente em nós. É o que o texto está dizendo. Então a lei é Deus falando assim, olha, eu vou escrever então a lei baseada no meu caráter. A lei não era baseada no homem, a lei era baseada no caráter de Deus, no padrão de Deus, moral, comportamental, era a vontade de Deus expressa para aquele povo dentro daquela aliança naquele tempo. Só que diante daquele padrão que Deus colocava, o povo não conseguia alcançar. O povo ia lá, pecava, ia no sacerdote, oferecia o sacrifício, eram purificados, mas pecavam de novo, ou seja, a lei ressaltava o quanto o povo era ruim por si mesmo, o quanto pela sua própria força, pela sua própria vontade, pela sua própria dedicação, eles não conseguiam alcançar o padrão de se tornarem santos diante de Deus. Nesse sentido, está dizendo que a lei ela ressaltava o pecado,
Não é que a lei fazia o povo pecar mais, mas ela ressaltava, não é assim? Então você sai de casa, muitas vezes você vai com uma roupa mais simples, aí você chega num lugar, está todo mundo assim, na beca, todo mundo de terno, todo mundo de um traje assim, de gala. Você não vai sentir que você estivesse mal arrumado? Por quê? Porque o padrão de perfeição do que as pessoas estão vestidas vai ressaltar que talvez você não foi bem arrumado para aquela ocasião. É mais ou menos isso, a nível de comparação. Mas a esperança que nós temos é porque essa graça se manifestou em nós, superabundante. Se a lei tinha a capacidade de demonstrar para nós tudo aquilo de ruim, toda a podridão no nosso coração, a graça de Jesus veio quando Ele se sacrificou na cruz por nós, levando tudo aquilo que estava de podre, para que Deus, através do sacrifício de Cristo, desse a nós vestes novas segundo o coração dEle. Esse é o amor de Deus sobre as nossas vidas, que nos faz entender que aquilo que estava ruim, aquilo que era podre, não nos afasta mais de Deus, mas que através do seu sacrifício, da sua graça, nós podemos nos aproximar do seu trono de graça, porque Ele é aquele que nos estende a mão e fala, os seus pecados estão perdoados. Porque lá na cruz, o meu sacrifício foi por esses pecados também. Amém? E essa graça se manifesta em nós através do perdão. Porque embora nós tenhamos muita capacidade de pecar, a graça abundante do Senhor torna um poder de perdão de Deus sobre as nossas vidas muito maior do que a nossa capacidade de pecar. E tem um texto que fala muito sobre isso comigo, que é Lucas 7:47. Que diz assim: por isso, digo a você, ela amou muito mais, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Por que é importante a gente falar sobre perdão quando a gente fala sobre graça? Porque dessas manifestações do amor de Deus sobre as nossas vidas, o perdão é aquele que há uma relação sobre aquilo que eu libero sobre as pessoas, né? O perdão é aquilo que Jesus nos ensina na oração, olha, perdoe, né? Jesus nos ensina a orar, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que estão me ofendidos. Então há uma relação nessa manifestação de amor de que, recebendo esse perdão de Deus, eu também seja capaz de liberar esse perdão sobre aqueles que me ofendem. E o contexto desse texto que diz, aquele que muito amou é porque muito foi perdoado, é daquela mulher chamada pecadora, né? Um termo que era usado para um contexto de prostituição naquela época, mas que ela se coloca diante do Senhor ali em adoração, com perfume diante de Deus. E aquelas pessoas estranham aquele contexto, que Jesus aceitou estar com aquela mulher, mas aí Jesus está falando, olha, ela é muito grata, ela é muito rendida, porque ela foi muito perdoada. E porque ela muito foi perdoada, ela muito amou. Sabe como eu por muito tempo entendi esse texto? Que era sobre a gravidade de pecado, sabe? Então, quem que foi muito perdoado? Aquela pessoa que conta aquele testemunho aqui, porque eu fui viciado, porque eu matei não sei quantas pessoas, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. Então, pessoas que viveram uma realidade de vida moral por muito tempo, envolvidas em muitas coisas, né, que dentro da sociedade, moralmente, são vistas muitas vezes como coisas piores do que outros tipos de erro. E eu achava assim, é por causa disso. Por causa disso que ela foi muito perdoada. Mas o que a Bíblia nos ensina é que todos nós pecamos.
Todos pecaram. Todos, e é aquela coisa, todos que no grego significa todos mesmo, todo mundo. Todo mundo pecou. Então, todos nós pecamos muito, todos nós estávamos numa condição pena, merecendo a condenação. Agora, qual é a diferença de quem foi muito perdoado para quem foi pouco perdoado? Não está na quantidade, não está na intensidade do pecado, mas está na disposição de render o seu coração a um arrependimento. Ou seja, quem muito foi perdoado, não é porque pecou muito, embora todos tenham pecado muito, mas é porque ele muito se arrependeu diante do Senhor. E porque ele muito se arrependeu, ele foi muito perdoado. E porque ele foi muito perdoado, ele também aprendeu a amar nessa mesma intensidade. Sabe o que muitas vezes dificulta a gente de conseguir perdoar? É porque às vezes a gente pensa que nós somos aqueles que pecamos poucos. A gente pensa isso às vezes. Eu, por exemplo, que cresci na igreja já, era obrigado por muito tempo a ter um padrão moral. Eu só saí da casa do meu pai já para servir ao Senhor em tempo integral como missionário, né? Então, esse ano eu estou fazendo 15 anos que eu já sou tempo integral vivendo só para Jesus. Desde os 18 anos eu vivo dessa forma e antes meus pais me obrigavam a estar na igreja. Então, eu posso olhar talvez para pessoas que fizeram coisas que eu não fiz e pensar assim, poxa, esse pecou muito, esse Deus teve que perdoar muito, né? E olhar para mim e pensar assim, não, eu sou aquele da dívida de 50 denários e o meu irmão é aquele da dívida de 500, né, denários. Ou seja, se Deus perdoar a minha dívida, que é só de 50, igual a dele, que é de 500, isso é muita injustiça. Mas a verdade é que todos nós somos o de 500 denários. Porque Deus, ele vê o seu coração. E na igreja, nos relacionamentos, no nível que a gente tem de envolvimento com as pessoas, a gente pode passar para as pessoas que nós somos pouco perdoados. Tem pouquinha coisinha ali para ajustar. Mas eu tenho certeza que Deus que conhece o nosso pensamento, Deus que nos vê 24 horas por dia, Deus que sabe daquilo que muitas vezes toma o nosso coração, Deus, ele sabe que para que eu e você, hoje, sejamos filhos dele, Deus, ele precisou nos perdoar demais. Ser muito perdoado e amar demais tem a ver com reconhecer o próprio estado. E uma vez que eu reconheço que eu também sou pecador, eu tenho muito mais facilidade de perdoar o outro. Porque eu não olho mais para o outro como se ele devesse mais do que eu. Mas eu entendo, cara, eu pequei muito. E Deus perdoou muito para que eu estivesse aqui hoje. E esse perdão, esse amor com graça, gera uma gratidão no meu coração, que é muito maior do que o poder de qualquer pessoa de me ofender. E aí eu passo por uma ofensa, eu passo por uma situação difícil, eu fico triste, eu fico chateado, mas em algum momento eu olho para a minha vida e aquilo que o Espírito de Deus, aquilo que Jesus fez por mim, dispensou, a graça abundante que Ele dispensou sobre a minha vida. E eu falo, se diante de tantas coisas eu fui perdoado, eu creio que eu também posso perdoar o meu irmão. Por isso que é importante entendermos que o amor de Deus se manifesta em graça para o perdão. Porque talvez hoje a sua dificuldade seja de perdoar. Porque você acha que é injusto. Porque você acha que você não merecia. Porque você acha que o seu pecado não é tão ruim assim. Eu quero dizer para você, é sim. E você que se conhece sabe que talvez o seu pecado, se fosse passado num telão aqui, seria pior
do que o pecado que cometeram contra você e você está ofendido. Mas passa por você conseguir perdoar o perdão que você recebe do Senhor. Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Amém? Então, a primeira manifestação, presença. A segunda manifestação, cheio de graça. Mas juntamente com essa graça vem a verdade. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A verdade é uma expressão de amor. Porque nas nossas vidas, na nossa caminhada, cada um tem uma experiência, cada uma tem uma história de vida, cada um teve um contexto familiar, pais diferentes, lares, um mais estruturado, outros menos estruturado. E toda esse contexto, nossa caminhada de vida, e não só as experiências em si, mas a própria ação maligna, a ação do diabo contra as nossas vidas, nos fazem o quê? Acumular convicções, pensamentos que são mentirosos. Deformações da realidade. Então, a gente acumula na nossa caminhada mentiras sobre quem nós somos, sobre quem Deus é nas nossas vidas, sobre quem nós podemos ser. Então, talvez você lembre de situações que você achava antes sobre você, sobre Deus, sobre a vida, que você não tem mais. Por quê? Porque um dia a verdade se manifestou em Cristo Jesus, nos libertando dessa mentira. É por isso que Jesus diz, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Porque o diabo é o pai da mentira, mas Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é essa verdade que liberta. Jesus é essa verdade que nos tira da escuridão e nos traz para a luz. Mas há, talvez emocionalmente, algumas verdades que são mais fáceis ou difíceis de aceitar, embora todas elas sejam amor. Quer ver uma verdade que é boa? Olha só. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, glória! Uma verdade que quando a gente está triste, a gente lê, alguém declara sobre a sua vida, você fala assim, cara, isso é amor de Deus para me trazer alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem um aqui, esse aqui é um dos melhores, cara. Quer ver? Assim, ó. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Meu irmão, tu recebe uma palavra dessa, tu sai como? Sou bichão mesmo, é isso aí. Você sai grandão, por quê? São verdades que nos encorajam, são verdades que nos tiram daquela lama que a gente está, daquela situação difícil, daquela luta, daquela crise, e fala assim, eu sou realmente o queridão do papai. A gente fica nessa, porque e são verdades de palavra de proteção, de que Deus é socorro, né, de que Deus é poderoso para, não importa o vale da sombra da morte que a gente passa, Deus é poderoso para trazer livramento. E eu sei que muitos aqui já viveram livramentos, mas algumas verdades são mais difíceis, né? Eu separei uma aqui, ó. Quer ver, ó? Como você for fazer um devocional assim, de família, entendeu? Aquele bem em paz, assim, bem... Você abre a sua Bíblia, Salmos 32, 9. Fala assim, eu amo tanto vocês que Deus me deu essa palavra aqui, que diz assim, não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. E aí, gente? Imagina? Ceia de Natal. Está na dúvida? O que eu uso? Fazer um devocional no Natal. Qual o versículo eu uso? Aí você abre a Bíblia assim, não, aquele dedão, sabe? Não, Deus vai falar, porque se tem profeta aqui. Aí você abre a Bíblia,
Vem esse aqui. Verdade também, mas uma verdade que muitas vezes para nós é mais difícil de a gente digerir. E muitas vezes algumas verdades que Deus fala conosco é mais difícil de a gente entender, que é o amor dele agindo. Hebreus 12, 6 e 7 diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Então a verdade de Deus para as nossas vidas é uma verdade de amor. É uma verdade que sempre vai finalizar em algo bom para nós. Só que muitas vezes o que nós precisamos naquele momento é uma verdade que vai corrigir, que vai ser diferente daquilo que talvez emocionalmente a gente gostaria de receber um conforto ou um consolo. E aí o que a gente pensa? Ah, não, Deus é amor, mas Deus também é ira, Deus é fogo. Queridos, Deus ele sempre é amor. Então Deus ele não fala assim, olha, eu amo muito a minha igreja, eu amo muito o meu povo, eu amo muito a galera do Holy, mas agora eu vou deixar um pouquinho o meu amor de lado para agir com justiça no meio deles. Não. Deus ele é amor, é a natureza dele. E muitas vezes quando a verdade dele vem para nos corrigir, a justiça dele vem para nos corrigir, ainda é com amor. Porque é para gerar em nós talvez uma tristeza momentânea, mas é uma tristeza segundo Deus que nos traz arrependimento e nos aproxima dele e não nos afasta. Então as verdades do Senhor que Deus ele declara sobre as nossas vidas são verdades em amor. Da mesma forma que Deus ele manifesta a sua graça, dizendo, eu também não te condeno. Deus aplica a verdade sobre as nossas vidas, dizendo, agora vai e abandona a sua vida de pecado. A minha graça é suficiente para que eu não traga condenação, mas a minha verdade é poderosa para te tirar, juntamente com a graça, da situação de erro, da situação de pecado que você se encontra. Então, a verdade de Deus sobre as nossas vidas, aquelas mais favoráveis e aquelas mais inconvenientes, colaboram no amor de Deus, nos tornando mais parecido com Jesus. Amém? Então, se Deus está te tratando, se você está naquele dia, assim, naquela semana, assim, cara, só estou levando lapada, agradeça a Deus, porque Deus te vê como um filho. É isso que nós lemos. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Ou seja, Deus ele não abandona os seus filhos, mesmo que Ele tenha que trazer uma palavra difícil. Amém, gente? Por último, então, depois que nós falamos sobre a presença, graça e verdade de Deus, o texto continua dizendo que nós vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Revelação. A revelação de Deus nas nossas vidas em Cristo Jesus é uma manifestação do amor dele. O Deus que se faz conhecido a nós. O Deus que se manifesta em nosso meio, revelando a glória de Deus. E permitindo que essa glória dele também seja revelada através das nossas vidas. O que a Bíblia diz é que antes Deus falava por nós através dos profetas, mas que no tempo presente Deus fala através do seu Filho, que é o resplendor da sua glória. Jesus ele habitou entre nós para que a sua glória fosse conhecida através das nossas vidas quando olhamos para Cristo. Eu quero ler um texto com vocês. Já citei aqui Hebreus 1, mas Salmos 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que esse texto significa? Que há um nível de glória de Deus que é presente, por exemplo, na criação. Quando nós olhamos para a natureza,
nós vemos a glória de Deus, do Criador, o poder de Deus na criação. Quando você viaja, vai num ponto turístico, ou quando você anda de avião também, você vê aquela coisa e fala assim, cara, só pode ter sido Deus que criou isso. Ou seja, a glória de Deus sendo revelada. Mas eu gosto muito daquilo que diz em 2 Coríntios 4, 16, 18, que é assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 3, 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Há uma glória de Deus revelada nas Escrituras, quando nós olhamos para Cristo através dela. Há uma glória de Deus revelada na criação, quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus fez, a forma que o mundo, o universo se conecta, e nós olhamos assim, é claro que houve um Criador, um arquiteto para tudo isso. Mas esse texto que nós lemos diz que há uma glória que é produzida em nós. Há uma glória de Deus, um amor dele que é produzido em nós. E que a maneira de essa glória ser produzida em nós, em muitos momentos, é através do sofrimento. É através da dificuldade. Porque as dificuldades, as situações, os cenários, eles são momentâneos. E eles são leves. Só que quando a gente olha para aquilo que a gente passa, ou para aquilo que nós testemunhamos que outras pessoas passaram, fica muito difícil a gente pensar assim, poxa, isso aqui não foi leve. Isso aqui foi muito pesado. Mas aqui o que o texto diz é que é leve, porque não se compara com a glória que é produzida. E é por essa glória que dia após dia nós somos transformados, nós crescemos, nós nos amadurecemos e nos tornamos a imagem de Cristo. Porque Ele se manifestou, o nosso amor não fugindo do sofrimento, mas aceitando passar pelo sofrimento dele e pelo meu e o seu sofrimento. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele passou pelos mesmos desafios que nós passamos, e Ele prevaleceu até o final, por causa do amor dele pelas nossas vidas. Sabe a dificuldade que talvez você esteja passando hoje, no seu trabalho, de ser perseguido, talvez por alguém? Jesus já passou. A dor, muitas vezes, de sofrer algo no físico, uma dor física, uma enfermidade, Jesus também levou sobre si isso. De os seus que estavam próximos os abandonarem, Jesus passou por isso também. De ser traído por pessoas que ele investiu, Jesus passou também por isso. E sabe quando nós passamos por isso, que nós estamos desesperados e achamos assim, muitas vezes, que há uma falta de amor, há uma falta da presença de Deus, há uma falta de cuidado de Deus? É uma visão só nossa, porque ainda estamos olhando, fixando os nossos olhos naquilo que se vê.
mas a partir do que não se vê. Deus está olhando lá do céu para os filhos dele que estão aqui e dizendo que se nos mantermos firmes diante das provações, posicionados em fé diante da dificuldade, será gerada em nós uma glória produzida que engrandece o nome do Senhor. Porque se Deus ele quer se revelar como um Deus de cura, talvez eu seja aquele que vai precisar passar por uma enfermidade. Se Deus quer se revelar como um Deus de perdão, talvez seja eu que vou ser o ofendido para revelar a glória a Deus. Se Deus quer se revelar de diversas maneiras do caráter dele, justo, gracioso, talvez você vai precisar passar por muitas dificuldades. Mas a maneira que você se posiciona diante de uma dificuldade, as pessoas vão olhar e vão falar, a maneira que os filhos de Deus se manifestam diante dos desafios é diferente. Há algo diferente neles. Há uma perspectiva diferente deles. E a perspectiva é que nós somos filhos de Deus. Nós passamos as provações da terra, mas nós não somos dessa terra. A terra não é a nossa casa. É por isso que nós podemos celebrar. É por isso que nós podemos cantar dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. É porque as provações vêm, as provações passam, mas elas não mudam quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós sabemos quem Ele é e sabemos que a breve e passageira aflição não se compara ao peso de glória que será produzido em nós. O amor de Deus manifestado na terra, o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus nos alcançou, dizendo: persevere. Não deixe que o clamor, não deixe que a busca do seu coração diminua, porque há um Deus que é Deus de eternidade a eternidade. E é esse Deus que está aqui, gerando um clamor em nós, gerando uma fome em nós por mais dele, gerando uma expectativa pela sua presença. Ah, queridos, é essa alegria, essa convicção que Deus quer gerar nos nossos corações nessa noite. Porque se como filhos, como igreja, entendermos que Deus ele manifestou esse amor é para nós, eu tenho certeza que vamos vencer e vamos avançar em muitas coisas que talvez hoje tenham tentado nos paralisar, tenham tentado talvez nos fazer andar mais devagar, mas eu creio que o amor de Deus manifesta aqui hoje na sua vida. Se talvez você estava sentindo-se sozinho, Jesus está dizendo para você hoje que Ele é o bom pastor e Ele está presente na sua vida. Se você talvez estava com o coração pesado, se sentindo culpado ou colocando culpa sobre alguém, Jesus está falando, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você é aquele que estava constrangido, chateado por causa de alguma correção que Deus está te dando, hoje você está entendendo que se você está sendo corrigido é porque Deus corrige quem Ele ama. E se hoje você está passando por uma situação difícil, e quando nós estamos passando por uma provação, parece que a gente só vê a provação, a gente só vê a luta, a gente só vê o gigante. O texto está dizendo: vimos a glória do unigênito do Pai. Ah, querido, nessa noite você vai sair daqui com os olhos em Jesus. Você vai sair daqui olhando só para Jesus. Eu não sei o que talvez esteja manchando a sua visão, mas eu sei de uma coisa: os seus olhos estarão voltados apenas para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Por isso eu quero te convidar a você fechar os seus olhos nesse tempo. Enquanto a banda vem, enquanto o ministério de louvor vem, eu quero que você feche os seus olhos nesse tempo. E que você olhe apenas ao Senhor, olhe para Ele, coloque o seu coração diante dEle, diga para Ele o que está no seu coração, de tudo aquilo que você ouviu aqui nesse lugar. Comece a dizer a Ele que você confia nesse amor.
Porque, como eu falei no início, esse amor ele não está numa condição passiva. Esse amor ele não está escondido. Esse amor ele não está numa condição de letra teórica. Esse amor se manifestou em nós. Você é alvo desse amor aqui nesse tempo. E se até aqui você estava disperso em relação a esse amor, hoje esse amor está te trazendo para perto, está dizendo: filho, eu estou aqui. Eu sou esse Deus de amor. Antes que você pudesse passar por aquilo que você está passando, eu já tinha um plano muito maior do que tudo isso. E é esse amor que te chama nesse lugar para esse tempo de consolo. Se você precisa nessa noite receber desse amor, mais desse amor, talvez você entenda esse amor. Você sabe, você se sente filho, mas hoje é o dia que você precisa do transbordar desse amor. E hoje é o dia que você precisa receber superabundantemente dessa graça. Hoje é o dia que você precisa de uma testificação de que Ele é o bom pastor, de que Ele está com você, de que Ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Se você quer colocar o seu coração diante do Senhor dessa forma, enquanto nós adoramos ao Senhor aqui de todo o coração, eu queria te convidar já para você sair do seu lugar e se colocar aqui no altar diante do Senhor. Pode sair do seu lugar, venha até o altar, se coloque diante dele e fala: Senhor, transborde o meu coração de amor nessa noite, nesse lugar, porque eu preciso desse amor. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, saia do seu lugar e venha até o altar. Se coloque diante de Jesus nesse momento. Aleluia. Aleluia. O amor de Deus está transbordando em corações aqui nesse lugar. Eu creio nisso. E eu queria fazer um momento aqui. E eu queria te convidar a participar. Nós temos algumas pessoas aqui no altar se colocando nessa condição porque entendem que precisam desse transbordar do amor do Senhor em suas vidas. Se você está nessa condição, ainda dá tempo de você vir. Mas eu queria fazer algo. Eu queria que você que está aí no seu lugar fosse uma expressão do amor de Deus aqui nessa noite sobre as pessoas que estão aqui no altar. E eu queria que ninguém aqui ficasse sozinho. Eu queria que você permitisse que esse amor que te alcançou tocasse pessoas que estão aqui agora diante do Senhor clamando por esse amor. Então saia do seu lugar, se conecte a uma pessoa aqui no altar. Eu queria que ninguém ficasse sozinho. Pode ter 2, pode ter 3 pessoas em um só. Mas eu gostaria muito que ninguém ficasse sozinho aqui. Saia do seu lugar e ore por alguém aqui. Dê um abraço em alguém aqui no altar. Nós somos família. Nós somos corpo do Senhor. E eu tenho certeza que através do seu abraço, da sua oração, o amor de Deus também será manifestado hoje aqui. Então eu vou dar um tempinho para que você faça isso em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque é a tua palavra que ministra o nosso coração e nos dá paz de que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. O nosso coração se alegra no Senhor. Obrigado, Deus, porque temos um Pai perfeito. Estamos diante de um amor perfeito que nunca falha. A nossa fé pode falhar, o nosso ânimo pode falhar, a nossa esperança pode falhar, mas o amor de Deus não falha. Nós acreditamos e confiamos nesse amor, nós nos movemos nesse amor. Que sejamos tomados por esse amor, ó Deus, que pode ressuscitar mortos, que pode libertar aqueles que estão acorrentados, que pode curar aqueles que estão enfermos. Então manifeste o teu amor sobre as nossas vidas, trazendo cura, trazendo libertação, sarando as nossas feridas, restaurando, ó Pai, aquilo que talvez em algum momento se perdeu em nossos corações. Porque sabemos, ó Pai, e cremos naquilo que o Senhor tem para nós,
E é nisso que nós seguimos em frente, ó Pai, confiantes no trono da Tua graça. Gera esse coração em todos que estão aqui, ó Deus. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós que estamos aqui, sobre a Igreja Batista Alameda e sobre toda a Igreja do Senhor na terra, hoje para todos sempre. Amém. Aleluia. Que você vá na paz do Senhor. Amanhã, às 10 horas da manhã, temos culto, às 18h30 também. Então a galera agora vai sair também. Converse, faça amizade, vá comer pizza, porque isso também faz parte da nossa comunhão como família. Deus abençoe, vá na paz.